Quantos imperfeitos que foram levados para casa para comer na mesa do Pai. Uhul! Glória a Deus. 2 Samuel 9:1, né? Que seja mesmo desejo nessa noite. Tem alguém aqui da casa do Eric para que o Senhor possa agir de bondade nessa noite? Tem alguém aqui que queira que Deus haja de bondade com você nessa noite? Tem aqui precisando da bondade do Senhor sobre você nessa noite? Tem alguém? Então Deus vai abençoar nessa casa alguém hoje, amém? Principalmente, como diz o Adilson, aquele que está colocando o coração aqui no Senhor nessa noite, amém? Nossa, como eu sou apaixonada por Jesus, como eu sou apaixonada. Eu estava sentada ali, o pessoal começando a falar de Apocalipse. Eu lembro que no Instituto Bíblico eu dava aula de Apocalipse, e eu lembro que o pastor Fábio foi meu aluno. Sentadinho, bonitinho, no início da conversão dele. Você lembra disso? Não, né? Eu fui professora dele, mas eu sou mais nova há muitos anos, tá? É que eu me converti mais cedo e por isso mais cedo eu dava aula. Senão já fizeram a conta. Ó, se ela deu aula para o Fábio, ela está lá na China, né? Não. Eu sou mais velha espiritualmente falando. Isso eu sou mesmo, Fábio. Sou muito mais velha. Não tem jeito, né? Deus vai cobrar mais, realmente. O que vale é o espiritual. Então eu sou mais velha que o Fábio, muito mais. Amém, queridos? Glória a Deus. Estou tão feliz de estar na casa de Deus. Quantos estão sentindo a presença dEle? Irmãos, nós temos vivido um tempo que a glória de Deus está palpável aqui. Quantos têm sentido isso? Está palpável a glória de Deus, irmãos. Um desejo de aprendermos do Senhor, né? E é sobre isso que eu quero falar. Irmãos, quem encontra com Jesus, existe uma diferença. Já viu quando você vai exortar menino, né? Você vai exortar seu filho. Fala assim, não, a Bíblia fala, tem que fazer mesmo. Parece que ele fala assim, eu vou andar sobre a palavra porque está escrito, né? Tem um tempo que parece que a gente faz porque a gente sabe, né? Mas tem um tempo, irmãos, que a gente faz porque a gente anda com Ele. Então a gente sabe que é o real. A fé, irmãos, ela precisa ser aumentada todos os dias. Todos os dias a minha e a sua fé precisa ser aumentada. Aquilo que você começou, irmãos, do jeito que você começar, você vai terminar em Deus. Por quê? Quando você começa em Deus, a primeira coisa que acontece, o que é? Não é o novo nascimento? Então você vai terminar nascido de novo. Não se coloca vinho novo em odre velho. Quando essa palavra, irmãos, ela significa odre novo, é que quando eu nasço de novo, eu sou novo. Então Jesus pode me encher, porque o odre está novo. Então eu posso expandir do jeito que o odre não vai estourar. Por quê? Porque ele é novo. Então, quando você começa nascendo de novo, você termina nascido de novo. Por quê? Porque o vinho está ali dentro. O Espírito Santo está dentro de você. Então, se o odre é novo, o Espírito Santo está dentro. Do jeito que você começa, você termina. Quando você fala que crê em Deus, automaticamente você batiza. Por quê? Porque você dá passos. Então, você precisa entender que tudo que você começou no primeiro amor, tudo que você começou... Lembrei ali sentada na hora que ele falou do Apocalipse, do Fábio sentado ouvindo a primeira aula de Apocalipse dele, irmãos. Olha o Fábio de novo sentado ouvindo a aula de Apocalipse, irmãos. Do jeito que ele começou, ele está terminando, porque a palavra se renova. Então o que ele ouviu lá não ficou velho, porque ela se renova de novo. Então ele está ouvindo de novo. Então isso irmãos, você entender que quando você começa em Deus, você termina em Deus. Então, se você começou orando, você termina? Termina? Orando? Se você começou lendo a palavra, você vai terminar lendo a palavra. Só que num nível diferente.
Você aceita, você batiza, depois que você batiza, você vai se envolvendo, você vai se comprometendo, você vai fazendo, né? E com isso você vai crescendo, amadurecendo. Então é um processo da fé. É igual Mefibosete, ele tinha suas imperfeições, como nós falamos, mas ele foi levado a comer na mesa do rei. E Davi vira para ele e fala: então você vai terminar comendo a minha mesa. Você está comendo na mesa ou embaixo da mesa? Porque do jeito que você começa, irmão, você tem que terminar. Sabe por quê, irmãos? Nós começamos comendo numa mesa e vamos terminar no céu com a mesa do banquete. Olha que interessante, Jesus nos convida, eis que estou à porta e bata, Apocalipse 3:20. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então você começa entrando para comer numa mesa e vai terminar no céu numa mesa. Meu Deus do céu, Ger, vai ter carninha. Não é, irmãos? Você começa, então do jeito que você começa, irmãos, você termina. Só que você termina, irmãos, para glorificar a Deus. Essa é a diferença. É quando você entende que aquele encontro, irmãos, quando Jesus parou por você, naquele dia, naquela noite, naquela manhã, no seu trabalho, na sua escola, eu não sei onde ele encontrou com você. Quando aquele dia ele parou para se encontrar com você, ali foi a mudança que deve acontecer até o final. Coloca para mim Mateus capítulo 4, fazendo um favor para mim, o Vitor. 4, versículo 19, 18. Fazendo um favor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. 19. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quando Jesus se encontrou com você, o que você era? Eu me lembro, eu era uma menina de 10 anos, tinha perdido um pai, morava com uma mãe, mas minha irmã e minha tia, 4 mulheres numa casa, com todas as palavras de maldição. 4 mulheres numa casa não vai prestar em nada. Eu me lembro quando Jesus se encontrou comigo. Eu não tinha a coisa de pescadora, mas eu sabia quem eu era. Quando Jesus se encontrou com você, quem você era? Não importa. O que importa é o que ele disse para você. Vem comigo que eu vos farei alguém diferente. Você lembra o que ele falou para você? Eu lembro que ele falou para mim: você não vai mais ser infeliz. O que Deus falou para você? Porque para Pedro ele falou: vinde que eu farei você pescador de homem. Põe Lucas capítulo 5, fazendo um favor, Vitor. Eu quero falar para você o que é andar sob a palavra de Deus. Mas sobre a palavra, não simplesmente porque você sabe que ela está escrito, mas porque Ele realmente é a palavra. Existe uma diferença de eu saber que está escrito e não usufruir do que está escrito, do que eu saber que Jesus é a palavra, e sendo Ele a palavra e Ele estando comigo, acabou. Lucas capítulo 5, põe aí para mim, versículo 1. Pois, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezari, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, levavam as redes.
Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, eu sou o que mais sei pescar e o que conheço tudo, né? Porque ele era o mestre ali, né? Da pescaria. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha a palavra revelada aqui. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Continua. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. Quem se encontra com Jesus fica impactado. Jesus não estava pregando para Pedro, estava pregando para uma multidão, mas ele estava emprestando um barco. E quando então Jesus fala para o maior pescador ali, que tinha vários barcos, ele era muito conhecido ali. Você me emprestou o barco, agora eu quero devolver o favor. Lança sua rede do lado de lá, para você pescar seu peixe. Ele naturalmente vira e fala: Senhor, eu conheço esse mar, eu pesquei a noite inteira, mas sob a tua palavra eu vou lançar. E aí ele fez, e o milagre todo aconteceu, e aquilo se apoderou dentro dele, porque ele sabia que então não era simplesmente uma palavra, mas era quem liberava a palavra. A Bíblia diz que na hora ele falou: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Somente alguém com uma vida extraordinária poderia controlar tanto o mar quanto os peixes. Somente alguém com uma vida extraordinária como a de Jesus poderia controlar. Então aquele extraordinário que controlava os peixes estava diante dele. E aí Jesus vira e fala assim: ei, você acha que eu estou preocupado com o peixe? Eu estou preocupado com o que vai se apoderar de você. Você não vai ser mais pescador. Eu quero o que você está sentindo. Eu quero te fazer pescador de homens. Quando Jesus para se encontrar com você, algo novo acontece. Quando Jesus parou lá no dia que alguém pregou ele para você, algo aconteceu. Você só precisa entender que a sua fé precisa ser alinhada com o que ele falou. Com o que ele falou. Pedro não conhecia Jesus, mas ali ele teve a revelação de um homem que tinha uma palavra poderosa. Você tem consciência que o Deus que quer te abençoar nessa noite, tem alguém da casa do Eric para que eu haja de bondade nessa noite, precisa conhecer não só a palavra, mas o poder de quem está liberando essa palavra. Isso é fé, irmãos. Porque fé, eu leio aqui que eu posso orar por uma pessoa morta ressuscitar, está escrito que eu posso fazer isso. Mas eu ir lá para usar essa fé sobre o nome de Jesus é um outro processo. E nós temos vivido esses dias, irmãos, dias que o amor tem se esfriado. Não é o amor em si, mas é o amor pela palavra, de conhecer o Deus da palavra.
Porque todas as promessas nós sabemos, irmãos. Então por que nós não permanecemos? Por que nós não continuamos escolhendo Jesus? Por que o mundo continua tão atraente? Por que as coisas continuam tanto nos desviando do foco, irmãos? É porque nós não sabemos o dono dessa palavra, o poder que ele tem de nos fazer ficar admirado por ele ser extraordinário. A Bíblia diz que Pedro, sem o conhecer, se admirou e aquilo se apoderou dele, irmãos, a ponto dele largar um negócio, vários barcos. O homem tinha vários barcos, tinha família, ele largou tudo por causa de uma palavra: vos farei pescador de homens. Ele nem sabia o que significava aquilo. Será que eu vou me tornar matador? Vou ser o matador de Jesus aí, vou começar, em vez de que eu mato peixe, eu vou matar homem? Não. Ele não sabia o que era, mas ele se admirou. Você tem se admirado, a sua fé tem se admirado do poder que tem sido liberado nesses dias por causa de Jesus. Irmãos, é algo fenomenal. Fé precisa ser ativada quando ela se torna para você algo impactante. Quando ela se torna para você algo que começa a ser extraordinário. Ter uma experiência que te faz largar tudo. Ter uma experiência que faz você largar tudo. Pedro largou toda a sua frota de barco. Pedro largou a família ali em si. Quando fala família, não quer dizer que ele deixou de cuidar dela. Mas Pedro largou tudo. Para andar com alguém que tinha uma fé admirável. Irmãos, é algo fenomenal. Quando você vê isso, né? Nós estudamos sobre, semana passada, Mefibosete, aquele poder sobrenatural que aconteceu ali com ele. Você sabe qual foi a coisa mais maravilhosa de Mefibosete? Foi que quando Davi começou a ser perseguido, quando Davi foi perseguido, irmãos, e ele teve que se esconder durante um tempo, Mefibosete não come, não faz a barba, até que Davi volte em segurança. E aí quando Davi volta e fala que ele tinha dado metade dos bens dele para outra pessoa, Mefibosete vira para ele e fala assim: pega tudo que eu tenho, pode dar tudo para essa pessoa, porque o que eu mais quero é ter você em segurança. Alguém que tinha posto ele para comer na mesa valia mais do que todo o dinheiro que ele tinha. Fé, irmãos, é quando eu entrego tudo para um Deus, porque Ele me pôs para comer na mesa. Você veio numa noite aqui para sua fé ser ativada, porque aonde você se encontra com Jesus, você tem que terminar com Ele. A Bíblia fala que Jesus se encontrou com Pedro ali no mar de Tiberíades. Ele estava ali, irmão, pescando. Ele começou ali pescador, irmãos. Mas ali, no encontro, ele recebeu a palavra: você é para mim um pescador de almas. Nós, irmãos, no percurso da nossa vida, a nossa fé, ela começa a paralisar, ou ela começa a diminuir, porque nós paramos de nos admirar sobre as palavras que são liberadas de Jesus para mim. Porque muitas vezes eu nem pergunto. Então, você precisa entender isso. Vá lá para João, capítulo 21, fazendo um favor, Vitor. Eu costumo falar esse versículo muito no curso de noivos, né? Filipenses 1, 9 e 10. Falei na rede de casais essa terça-feira. Quem veio na rede de casais? Foi bom, irmãos? Tem um mês aí para sua tarefinha, hein? Tá com a fotinha, não tem jeito, hein? Então tá bom. Filipenses 1, 9 e 10 fala: faça uma oração, que vosso amor aumente dia após dia, para que você, bem como
para que experimenteis as coisas agradáveis até o dia que Cristo volte. Nosso amor precisa ser aumentado dia após dia, irmãos, por um Deus poderoso. Todos os dias Ele precisa aumentar. Para que a gente possa experimentar as coisas excelentes, maravilhosas, impactantes do céu. Porque do jeito que você começar, você tem uma carreira para terminar ela igual. Tem gente que começa num novo nascimento, mas vai terminar uma carreira, irmãos, que não é o que Deus projetou. Então Pedro é chamado, tem um encontro impactante com Jesus, se maravilha com aquilo. E aí, fica 3 anos e meio com Jesus, caminha, vê tudo o que acontece. Jesus morre. E aí Jesus morre. Pedro faz uma coisa. Depois disto, tornou-se Jesus a manifestar-se. Aqui Jesus já tinha morrido e já tinha aparecido 3 vezes para os discípulos. Jesus veio passar 40 dias na terra, né? Vocês sabem disso, depois que ele morreu. E ele já tinha aparecido para os discípulos. Depois disso, tornou-se Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar. De qual mar? Mesmo mar que ele encontrou Pedro. Onde você começa, você termina, né? E foi-se assim que ele se manifestou. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou? Irmãos, ele era pescador? Não. Aqui ele já tinha sido mudado para pescador de homens. Era para ele pescar peixe, irmãos? Mas Jesus tinha morrido. Ele junta os discípulos. Ele junta os irmãos dele, mais discípulos. Disse Simão Pedro, vou pescar. Disse-lhes os outros. Estou fazendo nada, né? Também vou. Nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada. Quando você é chamado por Deus, se encontra com Ele para fazer uma coisa, e você volta a fazer o que não foi chamado para fazer, você vai apanhar alguma coisa? Você vai tosquiar, e não vai dar em nada. Mas eles foram, perderam uma noite inteira ali, né? Tem que perder tempo, perde tempo. Nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram quem era Ele. Quando você não está onde Deus te encontrou e te deu uma palavra para caminhar, o amor se esfria porque você para de reconhecer quem Ele é. Porque você está fazendo o que você quer. Então você não reconhece, porque quem anda com Ele faz o que Ele quer. E o que não está nele, que não é dele, irmãos, não se parece com ele. Então você não reconhece. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. A condição não mudou, pai de filho não mudou. Filhos, tem alguma coisa de comer nessa noite aqui? Jesus pergunta para você, quando eu me encontrei com você, eu te dei uma palavra. Eu estou aqui nessa noite, tem alguém algo de comer para mim? Uma fé inabalável, uma fé aumentada? Eu estou te encontrando de novo, fazendo o que eu te chamei para fazer? E aí ele diz, então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. Lembra que eu falei do segredo da revelação sobre a tua palavra? Lembra lá em Mateus? Aqui tem sobre a tua palavra, ele lançou. Por quê? Vou te dar o segredo. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de...
Porque aqui já não eram simples pessoas que não o conheciam. Eram pessoas que sabiam que existia uma palavra que funciona. Lá eles não conheciam uma palavra. Então, sobre a tua palavra, eu preciso que Deus fale. Deus precisa me dar uma palavra, né? O Senhor me deu uma palavra, o Senhor me diz. Tem gente que precisa agir assim. Quem anda com Ele já sabe que essa palavra é real. Porque gera paz. Jesus fala, acabou, já é paz. Você só precisa de uma palavra quando você não tem paz. Aí você tem que Deus provar, vou dar um texto, vou dar um versículo, porque Deus falou, né? Mas ali tinha paz, eles já conheciam. Aqueles discípulos a quem Jesus amava, João, né, que o coração ardia mais, né, amava mais, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia o quê? Ficado pelado, despido, e lançou-se ao mar. Quando você se encontra com Jesus, Ele te veste de autoridade, de poder, de palavra, sobre a palavra, Ele te veste. Mas quando você, irmãos, esquece da palavra, você tira tudo. Ora por mim, fala por mim, lê por mim. Você precisa que alguém faça por você, porque você se despiu. Eu quero ativar a sua fé, não estou te dando dura, eu estou te mostrando do teu encontro, para você ver que Jesus está esperando da mesma maneira. E aí, então Pedro corre, mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, e em cima, o que tinha em cima da brasa? O quê? E havia também, Jesus precisava do peixe que ele estava pescando? Jesus precisava do peixe que eles estavam pescando? Jesus não precisa do que você está fazendo fora dele, porque o que está nele já está pronto. O que está em Jesus já está pronto? O que está em Jesus já está pronto. A tua vitória já está pronta. Aquilo que você sonha já está pronto. Aquilo que você espera já está pronto. Tudo que está em Jesus já está. Por que você está pescando o que Ele não te mandou pescar? Só que Jesus, irmãos, ele vai ser sempre o cavaleiro. Você quer pescar? Tá bom, joga aí à direita. Ele não deixa de te abençoar, porque você não está sendo fiel com Ele. Joga aí à direita. Eles pegaram o peixe, mas Ele quis mostrar, se você estivesse em mim, eu já estava na praia com o peixe na brasa, assado. Porque fé, irmãos, é comer dele. Porque está pronto. Fé, irmãos, é eu não andar só sob a palavra, é eu andar com a palavra. Ele já está com o peixe pronto. E pão, disse-lhe Jesus, trazeis alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. A Bíblia diz que Jesus já estava com o peixe pronto e tinha também pão. Por que o pão, irmãos? Porque Ele é o pão da vida. Deixa eu te falar uma coisa. Ele vai te dar o peixe que você precisa, porque Ele não vai tolir os seus sonhos. Mas você precisa entender que nele tudo está pronto. Nele está tudo pronto, irmãos. Você precisa entender isso. Que o que você precisa, o seu peixe, aquilo que você está buscando já está pronto. Quando você está nele. Então tem gente que precisa andar sob a palavra. Olha, a Bíblia diz lá na tua igreja, fala, mas tem aqueles que já está andando com o Deus da palavra, que tem a revelação em si, irmãos. E por isso que o Deus da palavra, irmãos, está nos guardando, está nos protegendo, porque é Ele que está nessa noite aqui falando, tem alguém da casa do Eric, para que eu haja de bondade para com ele.
Mas esse é aquele que ele fala que tem que conhecer como filho o que você está fazendo. Irmãos, quando ele te chamou, ele te lançou com uma palavra. Nessa noite, ele precisa te achar com a mesma palavra sendo cumprida. Porque Jesus falou assim: olha, eu não preciso do que você está produzindo, porque eu mandei você produzir homens, almas. Então Jesus queria que ele fosse para a praia com homens, com discípulos. Vem, porque está pronto. Porque em seguida, se você continuar o texto, é a hora que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. É esse peixe que eu quero que você apacente, as minhas ovelhas. Nessa noite, querido, você quer uma fé ativada? Você quer uma fé que funciona? É sobre a palavra dele. Esteja nele. Cadê o pessoal do louvor, por favor? Esteja nele, sobre essa palavra. É sobre essa palavra. 3 anos e meio depois de uma palavra extraordinária, 3 anos e meio depois, só porque Jesus estava morto, eles voltaram a pescar, tiraram a roupa de discípulo e foram se tornar pescadores de peixe. E deixa eu só te dar uma coisa: geralmente o que você faz, você leva pessoas junto a fazerem. Ele levou os irmãos e os discípulos a cometerem o mesmo erro. E Jesus falou: opa, sai da água, sai da água, sai dessa água e vem comer peixe pronto que eu produzi para você. Vem comer do meu pão que já está aqui. Tome cuidado, querido. Tome cuidado por estar fora do dia que você se encontrou com Jesus. Que na hora da vinda dele, como o Eduardo disse, que ele está pronto para chegar, ele te encontre cumprindo aquilo que ele falou para você, quando ele se encontrou com você. Ei, eu te farei alguém melhor. Ei, você não está mais nessa condição, você vai estar nessa condição. Hoje eu sou a pessoa mais feliz dessa terra, porque eu tenho uma família na casa de Deus, porque eu tenho uma casa do meu pai, porque eu tenho irmãos que eu amo, porque eu faço aquilo que eu amo, e faço porque eu amo Deus que me permitiu fazer. Então, queridos, que você seja achado no mesmo lugar do Deus que te encontrou e te deu a palavra. Fique de pé. Nós vamos profetizar, queridos, porque hoje você precisa cuidar da palavra e da sua fé. Sob qual palavra você está andando? Qual é a fé que você está ativando, que você está levando pessoas com você, que você está contaminando sua família? Porque fala que Pedro levou os irmãos ali de sangue, fala que Pedro levou discípulos que ele tinha ganhado. Que você está contagiando com a sua fé? É a fé que te moveu no encontro com Jesus. Então você está levando pessoas para esse encontro, você está levando pessoas para essa finalidade, queridos. Estamos vivendo tempos difíceis, temos tempos que precisamos andar com aquilo que Deus falou que é.